Bom, Isa, primeiramente, gratidão por você estar aqui, por compartilhar sua história, que história vencedora, uma história de sucesso, não só dentro da mentoria, mas na sua vida. Sua história é muito incrível. Tantas coisas que a gente passou nesses últimos 6 meses, foram mais de 6 meses, na verdade, né? A gente começou em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, quase 9 meses ali. Então, que a gente está juntos, são 9 meses, nasceu, chegando no final desse ciclo aí. E eu te convidei para você compartilhar um pouco da tua história, como é que foi a sua experiência, o que que você mais gostou, como que a Isa chegou. Então conta aqui pro pessoal quem é a Isa, o que que ela faz hoje e como que você chegou aqui na mentoria, o que que te fez começar, por que que você tomou a decisão de começar essa mentoria, qual foi o diferencial para você. Sei que você fala muito bem, então vou deixar você contar, é toda sua aqui. Conta aí, fala um pouco de você, um pouco da sua história, da sua trajetória aqui juntos. Como é que foi para você isso? Foi desafiador, né? Mas foi um desafio que foi mais leve, mais fácil, porque eu tive você o tempo todo comigo. Então, no início, o novo, né? É, assim, dá medo, dá frio na barriga, parece que a gente está numa montanha russa, de não saber como eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou falar, como eu devo agir. E você foi me direcionando o tempo inteiro. E hoje eu tenho alguns cases de sucesso e, assim, graças a Deus, primeiramente, mas também a você que foi me dando todo o passo a passo para que eu não ficasse batendo cabeça, porque eu tenho certeza que você provavelmente já errou e aí eu não precisei aprender com o meu erro, com o meu joelho ralado, eu aprendi com o seu joelho ralado. Legal. Mas E conta aí, aí quem é? Você apresenta aí pro pessoal. Quem é vou você? O me que que você apresentar. faz? Conta aí. Eu sou contadora, né? Eu tenho escritório de contabilidade, tenho uma imobiliária e um escritório de correspondente bancário, de consignado, e me formei em coach. Quando eu me formo em coach, né, por eu não ter experiência na área, eu me senti muito insegura, apesar de, sabe, a gente ter, né, dentro um cronograma das atividades, das sessões, né, mas ainda assim eu me senti insegura porque eu não tinha ido para a prática, na verdade. E aí, é, graças ao seu encorajamento, eu decidi dizer sim para o meu primeiro cliente de 35 mil. E quando eu disse sim, eu falei: e agora, Marcelo, o que que vai acontecer? Ele: calma, tô junto com você, vamos junto. E antes de cada sessão, eu lembro que bem no início você me, ó, agora, hoje você vai fazer assim. Eu já sabia o que tinha que fazer, mas você conseguia extrair e, na verdade, você foi me encorajando, porque o que eu sentia era insegurança por algo que realmente eu não tinha experiência. E você foi me dando esse encorajamento, foi me dando esse impulso. Não, você consegue, isso é uma historinha que você está contando para você, e você foi aplicando ferramentas comigo, e hoje eu vejo que fez todo sentido, e eu sei que eu ainda tenho muito para aprender, mas você conseguiu me passar muita segurança, sabe? Assim, muita confiança. Eu entendo que todos nós precisamos de um mentor, a gente não consegue sozinho. É, a gente não pode se ter essa altivez de dizer que eu sou autossuficiente, mas, cara, você foi essencial, assim. Eu não, de fato, eu não teria os resultados que eu tenho hoje se você não tivesse comigo nessa trajetória. Então, na Legal, verdade, os resultados não são só meus, são seus também. legal. Na verdade, só foi instrumento, cara. Você foi lá e fez. Você realmente é muito dedicado, aplicado. Apesar de tocar todas as empresas, ter que tocar os negócios, os funcionários, os clientes das outras empresas. Você abriu mais um braço no seu negócio. Então, isso foi muito legal. Assim, vendo a sua dedicação, né, como empresária. E você já tem a mentalidade de empresário, então você vai para a execução. E dentro dessa trajetória, eu sei que teve pontos que você gostou, mas vamos falar do resultado, já que tu falou de resultados ali. Quais foram os resultados total, assim, da mentoria que você teve? Você falou do cliente de 35 mil, teve mais quantos clientes que você fechou e também você não fechou um ticket barato ali. Você fechou high ticket mesmo já nesse primeiro momento, né? Então, fechou essa empresa, teve mais quantos clientes ali no total? Ah, hoje eu tenho dois clientes pro bônus e, e três clientes que são pagantes.
entendeu? Uhum. Esse de 35, os outros dois pagantes, 9.000. 9.000. Então dá ali mais ou menos quase 50 mil reais ali. 52, né? Então, assim, cara, parabéns. Isso foi fruto do que você falou, mas você tem essa postura, o que eu trago aqui, né? Essa postura de, cara, eu sei o meu valor, eu sei o quanto vale. Até você falou na última mentoria, Marcela, eu tô cobrando muito barato. Foi muito legal isso. Porque é fruto da confiança e da entrega e dos resultados que os seus clientes estão tendo, o feedback que você está recebendo. E me fala E assim, conta. agora, e agora Pode os falar. próximos, eu já botei aqui que aumentou, teve um reajuste aí nesses valores. Legal. E Top, agora é 20.000 o processo top, de coach. top demais, top demais. Isso aí. Isso aí vai subindo conforme vai enchendo a agenda. Entenda, né? Você já é empresário, então você já tem a agenda cheia. E realmente, teu tempo ele é muito precioso, até porque você dedica muito para a família. Teve esse lance também da família que você trabalhou, teve muitos ganhos, mas não só profissionais, né? Teve o ganho também do lado pessoal. Eu lembro que a gente conversou sobre família, tempo de qualidade, mas conta aqui pro pessoal quais foram, o que você mais gostou no processo de mentoria, por que que foi importante você dar espaço e dentro do processo, o que que foi, quais foram os pontos altos para você, que você lembra assim, que você gostaria de compartilhar com as pessoas para inspirar elas também. Assim, né, como eu falei, né, é uma coisa nova para mim. Eu me formei no final do ano passado, tem nem um ano que eu estou formada, né? E essa segurança que eu passo hoje é por conta das dicas, das ferramentas, dos conselhos, dos aconselhamentos que você me deu. Então, o que eu mais gostei no processo da mentoria, até por conta do meu perfil, que é mais focado em resolver, em solucionar, é focado no resultado, o que eu mais gostei foi você ir direto ao ponto. Então, assim, eu trazia a demanda para você, caramba, como que a gente pode fazer isso aqui? Aconteceu isso, isso, você, ó, é isso aí dá um tiro certeiro. E eu chegava na próxima sessão e fazia exatamente o que você me falava, porque apesar do coach ele ter, a gente ter todo um cronograma do que fazer na primeira, na segunda, na terceira sessão, vai acontecer do coach e do cliente trazer, às vezes, algumas questões inusitadas e que a gente precisa ter ali habilidades para poder se ajustar conforme, né, a demanda que ele está trazendo. E quando isso acontecia, por eu não ter experiência, eu ficava doidinha. E você, não, calma, ó, vai por ali, vai por aqui, agora é assim, calma, ó, pensa, não sei o que, tá pronto. E aí chegava na próxima sessão e eu fazia exatamente o que você me falava e estava certo. E eu falei, caramba, não é esse bicho de sete cabeças, mas eu criava um monstro na minha cabeça, justamente por eu não saber o novo. Então, o que eu mais gostei nesse processo de mentoria, além de também é, ter conquistado mais um amigo, que você hoje é como se fosse da minha família, tá nas minhas orações. É, então, assim, essa questão mesmo de eu não estar sozinha, vou ter alguma dificuldade, mas hoje eu não fico mais nervosa porque eu tenho Marcelo. Então, e assim, o diferencial é, eu não preciso esperar a próxima semana ou os próximos 15 dias para entrar em contato com você. Você sempre foi acessível a mim, você sempre se mostrou solícito a mim. E hoje eu sinto isso nos meus clientes e você faz isso comigo também. É, o que que os clientes querem? Acesso. O que que eu quero de você? Eu quero o seu acesso. Porque essas 2 horinhas aqui que a gente conversa, 1 hora e meia, às vezes 1 hora, né? Depende do dia, do nosso dia, da demanda do tempo, tudo que você me passa, isso é uma estatística, o meu cérebro só vai conseguir absorver 30%. Então, depois daquela conversa ali, quando eu vou para a prática, sempre sem ter dúvidas. E você está acessível. Eu já cansei de repente ir para uma sessão ou no meio da sessão te mandar mensagem, talvez você nem saiba disso, te fazer algumas perguntas, você me respondeu ali, eu resolvo. Não E ficou sabia, não. e o cliente, ele fica assim, uau, sabe? É, verdade. E se você pudesse deixar uma mensagem aqui para quem está te ouvindo, uma palavra aqui para as pessoas, um recado da Isa. Depois desse processo todo que ela passou, e você foi logo para campo, a gente está 6 meses juntos, 9, na verdade, que acabou criando ali por conta de agenda. E
qual é a sua mensagem que tu deixa para as pessoas que estão ouvindo aqui? O que que você quer deixar para as pessoas que estão vendo o seu vídeo, que estão assistindo você aqui agora? O que que você quer deixar de mensagem para elas? O que que você pode deixar com toda a tua experiência, com todo o teu know-how? Você que já é uma empresária de muito sucesso, tem muitos clientes em todas as empresas e agora nesse novo braço de treinamento que tu está construindo, também já está conseguindo aumentar a sua carteira de clientes. Mas deixa um recado da Isa aqui para as pessoas. O que que você tem para falar para as pessoas que estão te ouvindo aqui agora? Vamos lá, um recado que eu tenho para passar é que, assim, é aquele famoso ditado, né? Uma andorinha só não faz verão. Então, é, todos nós precisamos de ajuda, né? Seja qual for o seu tipo de negócio. É, mesmo se eu não atuasse como um coach, eu teria você, Marcelo, como meu mentor para me ajudar a organizar meu negócio. Porque, assim, eu estou falando só do coach, que foi algo novo para mim, mas eu, com mais de 12 anos de experiência em contabilidade, imobiliária, né, no ramo de imóveis e na parte de correspondência bancária, assim, você conseguiu me dar nortes que eu apliquei na minha empresa também e funcionou. E funciona até hoje. E aí eu falo, caramba, é algo de repente tão simples, mas por que que eu não fiz antes? Porque eu não tinha um mentor. Então, a gente ter um mentor, ter um conselheiro é muito importante, porque quando eu. Só se, cara, se você for muito bom, se é muito autossuficiente, você não precisa de ajuda, aí tudo bem, não precisa de mentor, mas se você precisa de ajuda, se você pode, você deve. Entendeu? Então, assim, ter um mentor hoje eu não me vejo mais sem, porque é, ajuda, é uma visão 360 que a gente acaba tendo do nosso próprio negócio. Porque às vezes a gente está ali dentro da situação e não consegue ter uma visão mais ampla, e aí chega uma pessoa com a expertise que você tem, por exemplo, com seus anos aí com as suas horas de voo, chega perto, tem uma visão ampla e consegue dar um norte, consegue dar estratégias ali que estava na nossa cara e eu nunca consegui ver. Muito Top. legal. Vou fazer duas perguntas aqui, na verdade três, para a gente finalizar aqui, Isa. Obrigado por compartilhar. Pessoal, isso aí que ela falou. Se você realmente acredita, eu acredito numa máxima, né, Isa, que eu falo, ninguém faz sucesso sozinho, então não precisa estar sozinho. Mas vamos lá, pensa na sua trajetória, você, que já falou, você já é empresário há muito tempo, você já atua no ramo há muito tempo, você tem várias empresas. Mas pensa aí, nessa trajetória, pensa no maior erro que você teve na sua vida, o maior fracasso, que aí você tirou um aprendizado daquilo e que você não quer que as pessoas que estão ouvindo aqui você cometam os mesmos erros, para elas não cometerem os mesmos erros. Qual seria o seu conselho aqui para elas? Qual foi o erro e o que que elas devem fazer se elas estiverem passando por isso? Cara, o meu conselho é assim, peça ajuda e entenda que o seu negócio ele precisa funcionar, independente se você tá ou não. Então, assim, o seu negócio ele precisa funcionar mais quando você tá fora do que quando você tá lá dentro. Ele precisa andar sozinho. Porque o meu pior erro era centralizar tudo e, e assim, eu resolvo tudo, eu fazia tudo, ficava sobrecarregada e não tinha uma vida de qualidade com a minha família, não tinha tempo de qualidade com a família, social, e tinha sempre a mesma historinha, né? Ai, tô muito ocupada, tem muita coisa para fazer, tô enrolada. Falava muito isso, tô enrolada, tô muito enrolada. E depois eu entendi que, cara, eu preciso delegar, eu preciso confiar. É, o meu negócio precisa funcionar sem mim. Ele precisa funcionar melhor ainda quando eu não estou. Porque se ele só funciona quando eu estou, é porque eu não estou delegando, é porque a minha gestão não está legal. Então, foi essa a pior experiência que eu tive de não delegar, de não ter gestão do meu negócio. E depois que quando eu comecei a ter a devida gestão, quando eu comecei a delegar, essa semana, por exemplo, eu estou a semana toda sem ir no escritório. Claro, atendo alguns telefonemas, porque eu estou treinando pessoas, como eu te falei, eu estou com uma galera nova lá. Então, ainda assim, de vez em quando surgem algumas dúvidas, mas essa semana, por exemplo, não é que eu fiquei à toa, mas eu não precisei ir. Fiquei tranquila. Legal, top. E uma oportunidade.
a maior oportunidade que tu aproveitou nessa tua trajetória e que você quer compartilhar com as pessoas para elas ficarem atentas. Porque talvez tenha uma pessoa que está passando uma oportunidade na frente dela, ela não enxerga como uma oportunidade, ela enxerga como um problema. Então, compartilhe aí uma oportunidade que as pessoas precisam ficar atentas e aproveitar elas quando aparecer uma que você aproveitou na sua história. Assim, eu costumo dizer que todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado. Só que as pessoas falam assim: será que eu tenho um chamado mesmo? Eu não sei qual é o. Eu sei que eu tenho meu chamado, mas eu não sei qual é o meu chamado. E aí eu falo para você qual é o seu chamado, qual é o meu chamado, qual é o chamado de todo mundo. É cuidar de gente. Então, quando você faz a gestão, você não está fazendo a gestão do seu negócio, você está fazendo a gestão de pessoas, você está cuidando de gente. Então, não tem como você alavancar na sua carreira, nos seus negócios, se você não cuidar de gente. Então, o nosso chamado é esse, é cuidar de vidas, sabe? Então, assim, o que que acontecia muito e eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, mas não sabia o que tinha que fazer. O cliente sentava na mesa para conversar sobre negócios comigo e quando eu via, apesar de, antes de ter, de gerenciar as minhas emoções, antes de ter inteligência emocional, eu era burra emocionalmente. Então, eu não cortava as pessoas, não deixava a pessoa falar, eu era mais ríspida, mais grossa no modo de falar, falava mais, ouvia menos. Mas ainda assim, com tudo isso, o cliente sentava na mesa e ele começava a falar de negócios e terminava falando da vida dele, ao ponto de cansei de cliente chorar na minha sala e eu sem saber o que fazer. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? O que que eu faço agora? Não tem nada para. E eu ficava assim, sabe, com cara de paisagem. As pessoas falavam, desabafo. Por quê? No meu ramo, no ramo de contabilidade, é a nossa missão lá no escritório. O que que eu faço? Qual é a nossa missão? Qual é a minha missão quanto contadora? Eu realizo sonhos. Por quê? Você tem um sonho de ter uma empresa. E eu vou lá e abro essa empresa para você. E eu vou lá, faço toda a contabilidade e administração da sua empresa. Então, eu realizei o seu sonho. Então, assim, e aí, com essa realização de sonho, você ainda sustenta várias famílias, porque graças à empresa você pode contratar pessoas. Então, a gente acaba sustentando várias famílias também. Então, essa é a nossa principal missão lá. E aí, quando uma pessoa, de repente, chega sem inteligência emocional, é, geralmente o problema não está dentro do seu negócio. O problema está na pessoa. E aí, quando a pessoa muda, tudo muda. Então, quando a pessoa vinha com uma demanda dessa, por exemplo, eu não sabia como solucionar, eu não sabia como resolver. E hoje, assim, graças à formação de coach, graças também a tudo que você me ensinou e me ensina, né, até hoje, eu aprendo muito com você. Cara, assim, hoje eu já consigo administrar melhor isso, e aí isso virou uma oportunidade para que eu monetize. Então, hoje eu monetizo esses atendimentos, e aí vira sessão de coach, vira mentoria. Então, é isso que acontece, porque a pessoa não está com problema no negócio. Eu costumo dizer que todo empresário é uma máquina de fazer dinheiro, porque você tem uma mente empreendedora, você tem uma mente visionária, você vai além. Quando todo mundo está aqui, você já viu lá na frente, vezes luz, só que você não sabe o que fazer para chegar lá. E aí vem a ansiedade, porque você está se preocupando com coisas que não aconteceram, ou vem depressão, porque você está se preocupando com coisas ruins que já aconteceram. E aí você fica estagnado, não consegue fazer nada, não sabe por onde começar. E aí vem o coach e ajuda você a te sair do estado atual, chegar no desejado, né? Te dando direção e ajuda muito. Então, assim, hoje, por exemplo, eu tenho clientes coaches, né? Que estão na terceira, quarta sessão. Eu recebi um testemunho semana passada que eu não sabia, tá? Eu não sabia, fiquei sabendo semana passada. Ela resolveu parar de usar remédio tarja preta para ansiedade, depois que começou as sessões comigo. E eu falei, caramba, mas seu médico sabe? Olha, depois de 3 meses ela vai saber.
que agora eu tô tranquila, eu não tenho mais vício nesse remédio. Mas ela falou que tinha crises assim absurdas, e eu não sabia. Eu falei, nossa, consulta seu médico, consulta seu psiquiatra e tal. Mas ela falou, eu vou falar com ele sim, eu tenho consulta com ele por esses dias, mas hoje eu digo que eu tô livre. Olha só, ela era viciada em remédio de ansiedade. É um outro testemunho que eu tenho também é de um cliente, de um coach, tem uma filha de 2 anos, e com 2 anos a filha dele chamava ele pelo nome, não chamava ele de papai. E hoje ela chama papai, papai. Então, assim, é, isso não tem preço, né? Não tem, não tem. Legal, legal. Obrigado por compartilhar a tua história. E se você pudesse deixar em poucas palavras aí, ou em uma palavra, primeiro, por que que valeu a pena ter passado por todo esse processo, em uma palavra, em poucas, e uma frase final aí para as pessoas que estão aqui te assistindo. O que que você deixa de frase final, de palavra final para elas aí, para incentivar elas? Talvez elas estão na dúvida, querem tomar uma decisão, precisam de ajuda. Então, deixa aí só a mensagem da Isa para elas. Em uma palavra, eu acho que eu falo amadurecimento. É isso que eu sinto, assim, toda vez que a gente tá caminhando e você me ensina mais um pouco e eu coloco em prática e eu vejo, caramba, realmente é assim. E se eu não fizesse, algumas vezes eu tentei fazer um pouco diferente do que você me passou, e deu o resultado exatamente que você falaria para mim que daria caso eu não fizesse daquele jeito. E eu só vinha a sua voz na minha cabeça. Falei, caramba, bem que o Marcelo falou. Então, assim, amadurecimento. E em poucas palavras, o porquê que valeu a pena, é, continuo falando ainda assim, a gente precisa ter um coração ensinável, né? Quando a gente acha que sabe tudo, é que precisa mudar muita coisa. Então, com você, por exemplo, uma lição muito forte que eu tirei, uma das, né? Tem várias, assim, passa um filme na cabeça, né? Nesses meses aí, mas uma coisa muito importante que você me ensinou apesar eu sempre tive, assim, tenho pessoas que me modelam, e eu canalizava isso para um lado não muito legal. E, cara, um dia você falou assim para mim, ei, calma, tá tudo bem. Isso não é nada de ruim. Ela tá te modelando, ela tá se inspirando em você. Então, para de ficar pensando outras coisas. Não é isso. As pessoas só estão modelando você, elas só estão se inspirando em você. Eu falei, caraca, é isso. E aí, sabe o que que o Senhor falou comigo? Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Depois que você me falou isso? Foi uma revelação para mim. E aí, você me falou isso, acho que foi num domingo, se eu não me engano, que eu te contei uma história, lembra? Te liguei, foi num domingo, eu tava no shopping. E aí na segunda-feira eu fui para Niterói, e aí são algumas horinhas dirigindo, né? Quase 2 horas, dependendo da hora que você vai para lá, até 3, por causa da ponte, né, que engarrafa. E eu dirigindo e o Espírito Santo falou assim comigo: sabe por quê? Que quando você tá com essas pessoas que te modelam, que se inspiram em você, como, né, como o Marcelo falou, sabe por que você se sente, às vezes, sugada, cansada? E eu falei, caramba, é mesmo, realmente eu me sinto assim quando eu tô com determinadas pessoas. E aí o Senhor me lembrou que quando Jesus curava as pessoas, como ele ficava depois da cura? Ele ficava cansado, ele precisava descansar, ele precisava se retirar para orar, para se energizar, né? Porque ele liberava a virtude dele. Então, toda vez que eu estou com essas pessoas, porque a gente carrega a presença. Então, toda vez que eu estou com essas pessoas e eu me sinto assim, é porque eu estou liberando virtude. E aí, conecta com o que você me falou. Isso foi uma revelação para mim e descortinou muita coisa. Bom, bem, bem forte isso, e é bem isso, né? Nós somos instrumentos, só fui um instrumento nessa trajetória. Gratidão pela sua vida, gratidão por compartilhar sua história aqui. Incrível, muita coisa que eu não sabia, fiquei sabendo aqui agora, isso que é legal desse painel. E vamos junto. É isso. Gratidão aí, até os
próximos ganhos, próximas vitórias aí, tá bom? Obrigada.